O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral, também aos meus queridos irmãos que nos acompanham por esta transmissão, que assistirão depois a essa reflexão, nós estamos celebrando a segunda-feira da oitava da Páscoa. A Páscoa de Nosso Senhor é uma festa tão grandiosa, uma festa tão sublime, que ela ainda se estende por mais 8 dias. Ainda é Páscoa hoje. Você se encontrar com uma pessoa, pode dizer a ela Feliz Páscoa. A alegria da Páscoa ecoa por mais 8 dias, até o próximo domingo, que é celebrado o Domingo da Misericórdia. O segundo domingo da Páscoa foi instituído por São João Paulo II como o Domingo da Misericórdia. Por isso, esses dias, nós ainda cantamos o Glória e nós vamos ouvindo nos Evangelhos os relatos das aparições de Jesus ressuscitado aos seus apóstolos. No Evangelho de hoje, Jesus aparece para as mulheres que tinham ido ao túmulo, viram que o túmulo estava vazio, voltaram correndo para contar aos apóstolos e no caminho se encontram com Jesus. E a primeira palavra de Jesus é: alegrai-vos, alegrai-vos. A notícia da ressurreição é uma grande alegria. Elas se prostram diante de Jesus para o adorar e ele diz mais uma vez: não tenhais medo, não tenhais medo, ide dizer aos apóstolos que eu os encontrarei, que eles me verão na Galileia. Esta é a boa notícia que todos nós somos chamados a levar ao mundo. A alegria da ressurreição, a alegria da vitória da vida sobre a morte, a vitória da vida sobre a morte. E é claro que nesses tempos que nós estamos vivendo, é tão necessário esse anúncio. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, onde as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, e com razão, porque de fato é um tempo muito difícil, mas a alegria do ressuscitado deve superar todas essas realidades. Nós já passamos, a humanidade já passou por tantas dificuldades, tantas fases difíceis e escuras, e a luz da ressurreição foi sempre conduzindo o nosso povo a ter a esperança. Eu celebrava hoje de manhã, fui ao cemitério celebrar as exéquias de um senhor, e quando eu estava saindo, uma família me chamou e disse: Padre, você pode rezar também conosco aqui? Eu disse: claro, vamos rezar. Quando eu entrei para rezar, era uma criança, um bebê, de 1 ano e 5 meses. O que dizer? O que dizer diante de uma realidade dessa? Eu dizia para as irmãs antes de começar a missa: eu vou completar 6 anos de padre em agosto, nunca tinha passado por essa situação. O que dizer? Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos homens e mulheres dignos de pena.
Se não existisse um céu, e eu disse isso lá para a família, se não existisse céu, se eu não tivesse certeza absoluta do céu, da eternidade, que Jesus, pela sua ressurreição, nos garantiu, essa vida seria um sofrimento sem fim. Mas a alegria do ressuscitado deve sobrepor todas essas questões, sobrepor todas essas situações desafiadoras que nós vivemos, porque a vida é a última palavra. Depois da ressurreição de Jesus, a vida é a última palavra. A morte não tem mais lugar. Nós somos feitos para a vida eterna, onde Jesus nos espera. O Evangelho das Ezequias que eu sempre rezo é aquele, né? Eu vou para o Pai para vos preparar um lugar. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Cristo está à direita do Pai na sua glória, e é lá que Ele nos espera. Por isso a ressurreição deve encher o nosso coração dessa esperança pela vida eterna. E nós devemos levar esse anúncio feliz para o nosso povo. Todos nós católicos temos essa missão de anunciar o Cristo, de testemunhar o Cristo, de testemunhar que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado e que Ele é o nosso Senhor. Nós vimos na primeira leitura, estamos ouvindo nesses dias a leitura da carta dos Atos dos Apóstolos, onde São Pedro está fazendo a sua primeira pregação. Logo depois do Pentecostes, ele sai e anuncia o Cristo ressuscitado, com coragem, com destemor. Ele diz: aquele Cristo que vocês mataram, e aponta o dedo para os judeus, Deus o ressuscitou e fez de nós testemunhas desta alegria. Cristão é testemunha de Jesus. A nossa igreja é formada por testemunhas da alegria da ressurreição. Nós não somos meros membros, nós somos testemunhas daquilo que nós vimos, daquilo que nós experimentamos, nós levamos aos nossos irmãos. E assim o anúncio se torna autêntico, verdadeiro e eficaz. Eficaz. Tantas vezes nós sofremos e nos queixamos que o mundo não conhece Jesus, que o mundo não experimenta da vida e da graça de Jesus, e nós poderemos dizer: essa é a minha missão, que através da minha vida, que através do meu testemunho, o mundo saiba que Jesus está vivo, ressuscitado e vitorioso. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais alegres no Evangelho, testemunhas fiéis e anunciadores do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.